Isso aí me dá um ponto interessante, porque dá pra ver que você tá com bastante aspiração e otimista com o Brasil, de uma forma que você não esteve antes, a mesma coisa com a Alcan. A gente vive um momento do mercado extremamente peculiar, porque a gente vê do lado dos multimercados muitos resgates, do lado dos fundos de ações, embora a performance da maior parte deles esteja muito boa, a captação não voltou depois dos resgates que a gente viu por conta da alta de juros. A gente vê essas questões aí de possíveis regras na alteração nas regras de tributação de vários ativos de renda fixa, né? As ofertas de renda fixa estão correndo muito, né? As ofertas de crédito, etc., isentos e tudo mais estão correndo bastante, até por conta dessa ameaça, né? Em relação a, de repente, adotar a tributação. Já vi hoje que saiu coisa também de possível alteração da tributação para investidor, pessoa física em ações, já, né? Tá rolando um monte de coisa nesse meio tempo e nesse momento que você descreveu bem, né? Ou seja, muitas assets fechando as portas, né? Gestoras demitindo pessoas, que para você é uma oportunidade para contratar que você já colocou. Mas eu queria ouvir sua opinião sobre esse momento, que eu tava conversando com o H lá embaixo, assim, o H falou até brincando assim, cara, nem eu aguento mais, assim. Porque a queda de juros tá paulatina demais, tá muito lento, o Banco Central com uma comunicação lenta, aí tira o plural, aí fica aquela coisa... Como é que você está enxergando esse momento? Não, isso não tem um discurso poliana aqui não, tá? Então, assim, você não acha que eu não berro e evoco os meus deuses, xamãs e também, né? E eu vou te dar um exemplo dessa queda de juros, né? Uma brincadeira que eu faço é que a gente foi para 13,75, né? Com a Dilma lá a gente foi para 14,25. Sim. É muito alto. E o juro real está muito alto. Então, quando vem a comunicação do Banco Central, que eu nem acho tão errado para ele não se prender, Sim. que ele não garantiu que vai fazer movimentos de 0,5%. Mas se ele pensou num orçamento, e sempre pensa um pouco de juros, e se ele for passar para um orçamento de 0,25%, o juro brasileiro pode ir para 9,75%, 9,5%. Com uma inflação, que é a nossa projeção, e o mercado também está próximo de 3,5%, 3,75%, isso aí dá IPCA mais 6%. Ou seja, se está tudo bem, a gente está crescendo, não tem crise, o juro lá fora está até com cair, a gente está em IPCA mais 6, como é que a gente vai estar quando está tudo mal? Essa é que você vê o copo meio vazio. O que acontece é que como a gente veio de algo muito dramático de inflação no mundo, e o Brasil não fica, e teve que estancar o processo, e eu acho que teve uma incerteza fiscal, uma incerteza de definições políticas. Esse é o primeiro capítulo. Esse capítulo aconteceu com o Meirelles na eleição do Lula em 2002. Esse capítulo aconteceu no Temer, que aí volta o Meirelles não como presidente do Banco Central, mas como ministro da Fazenda. E a gente está nesse momento agora do Brasil. Ou seja, essa condição do juro vir para um dígito é uma condição necessária, mas não suficiente. A gente vai ter que ter novos capítulos. Mas eu acho que o Brasil está indo para um modo dele crescer, acho que no mínimo 2%. Acho que o mundo está entrando num cenário muito bom de atividade. A atividade está acelerando em várias economias, né? Não na China por causa de um boom de 10, 20, 30 anos. Mas a Europa recuperando, os Estados Unidos fantástico, com uma dinâmica de economia. As pessoas, a discussão era hard landing ou soft landing. Sim. Arremeteu, né? Sim, arremeteu. Arremeteu. Sabe aquele dia que você está com chuva, como é que eu vou posar? E o cara fala assim, não preciso de combustível, arremeti, vamos para Fernando Noronha. Né? Que tá sol lá e vamos curtir. Impressionante assim, o mercado americano, com um tema micro de tecnologia que a gente está falando aqui enorme. Então acho que o Brasil vai crescer, vai pegar uma carona com o mundo. No setor real, a desglobalização, a gente está pegando já uma boa derivada disso. Em qual setor no Brasil você não vê um chinês hoje? A desglobalização que está tirando a China da Europa, dos Estados Unidos, dos países desenvolvidos, está jogando para países de desenvolvimento que tá tendo investimento. Então, muito legal, aqui em São Paulo, o trem de semi-rápido, né, de velocidade alta, um chinês ganhando, linha de transmissão e de alto valor agregado, linha de transmissão de alta tensão, chinês entrando,
captação de energia solar, chinês dominando, abrindo fábrica. Então, assim, tem uma derivada que antigamente era só de exportação do Brasil para a China, o principal parceiro, hoje em dia tem investimento. Só para citar um exemplo. Então, acho que o Brasil vai sustentar. Tem um agro desenvolvendo bastante, tem uma exploração mineral, mas, de novo, isso é condição necessária, mas não suficiente. Eu acredito muito na capacidade dos cérebros, na capacidade dos processamentos. Eu acredito muito na criatividade do brasileiro, nessa capacidade. Assim, a gente criou algumas empresas que são de referência global, né? Assim, você pega só na nossa parte financeira, o que o Nubank fez, ninguém criou tanta riqueza tão rápido no Brasil. O que a XP e a BTG fizeram com uma capacidade mudando o mercado, pouca gente, não é brasileiro diretamente, mas isso é América Latina, o que o Mercado Livre fez, assim, são empresas assim, world class, só pegando no mercado assim, de vantagem financeira, um pouco de e-commerce que a gente está falando aqui, do que é capaz de fazer. Então, eu acho que tem uma capacidade muito grande na nossa geração, existe uma... Eu acho que essa dificuldade dos juros de 2 dígitos e passagem, que a gente vai sustentar um crescimento, vai pegar o vento a favor lá de fora do que está crescimento, do que está de desenvolvimento de mercado. E aí eu acho que essas boas empresas, existe uma demanda reprimida, entendeu? Só que o Brasil hoje não é a voga, porque o cenário está muito bom para a tecnologia lá, então o fluxo está indo para lá. Então eu acho que quando a gente vai pegar uma derivada segunda, o que é importante é só que a gente não pode perder muita oportunidade, porque também se for muito no longo prazo, né, todos nós estaríamos mortos, né, como a gente brincou aqui, né, tem algumas gestoras que não aguentaram o processo, e tem muito bons gestores no Brasil. Então assim, e uma coisa é certa, né, em 3 ou 4 anos você vai ter uma crise no Brasil. O que acontece em 3 anos no Brasil acontece em 12 anos nos Estados Unidos. Então os ciclos são mais curtos. Então você tem que continuar fazendo gestão de risco preparado, mas eu acho que vai ter um movimento de desenvolvimento aí. E eu me lembro, porque a vantagem de você, além de ter a persistência, você está com cicatriz, né? Então, esse quase desespero eu vi no mercado em 98 com a crise da Rússia, depois eu vi em 2000 com a bolha da internet fechando, vi em 2001 com as torres gêmeas, vi na pandemia. Então, você já vai passando várias crises e que parece que você vi em 2015 com o juro a 14,25 também. Então você parece que você nunca vai sair, que você está vivendo uma inequação. Mas eu acho que assim, primeiro você fica pior para depois. Você tem que passar o vale da dor para chegar em dias melhores. E só pegando um gancho quanto a isso, então, essa conversa que a gente estava tendo lá embaixo era exatamente, né, esse o tema, assim, porque esse mercado não anda, o que a gente costuma brincar e até muitas vezes recebendo convidados aqui na mesa do Stock Pickers é que, existem N fatores que nos levam a ficar confiantes em relação ao mercado brasileiro. Porém, quando você olha para o preço do ativo, nunca sai do lugar e poucas coisas andaram bastante, mas muitas caíram, né, nos últimos tempos. Se você não tivesse ali Petrobras ou Vale, você não teria ganho muita coisa nos últimos anos. Então, no fim das contas, assim, a gente não está, de repente, passando por um momento de uma bonança no exterior que é super justificável por conta dessa tendência de inteligência artificial, mas que talvez por características domésticas a gente não vai conseguir surfar, e depois, quando talvez esse momentum terminar lá fora, não pode ser que a gente também não consiga aproveitar o retorno pelo fato de lá ter piorado. Me parece que no momento bom a gente não consegue acompanhar o que ocorre lá fora, mas no ruim a gente acaba sendo travado também. Isso. É aquela sensação, né, que você é adolescente, chegou na festa, aquela menina que você é apaixonada, já foi, né? Já ficou com outro cara. Sim, mas assim, tem uma vantagem. Pode até ter realização do mercado. O mercado é muito difícil quem disser que sabe do mercado, ele está mal informado, né? Mas assim, eu acredito que esse desenvolvimento de tecnologia é algo bem exponencial e vai durar ainda, eu consigo ver 2 anos, mas acho que vai ser um ciclo longo. Então é o mais provável, depois de ter tido um bear market em 2022 no mercado americano, ter sido uma correção para um grande desenvolvimento do mercado durante muito tempo. Então eu acredito que você possa ter um bull market longo, tá? Mas se não for, eu acredito num crescimento sustentável nos Estados Unidos por essa dinâmica de crescimento. Te dou um exemplo.
não é só a gente que faz erro, né? Os Estados Unidos está criando déficits grandes, há muito tempo não se fala em equilíbrio fiscal nos Estados Unidos. Mas não é um problema, porque a criação de riqueza é que tem que ser comparável a isso. A criação de riqueza está tão grande que os déficits não estão preocupando. Na verdade, até se aproveitou com juros muito baixos de você desalavancar um pouco o balanço do Fed, né? Que estava muito alavancado um pouco. Então, até isso você corrigiu um pouco. Mas continua se criando déficit e, infelizmente, continua se criando déficit no Brasil. Eu acho que o ponto que você citou é como é que, e o gestor tem que se preocupar muito com isso, como é que você leva do ponto A para o ponto B. A chave é a consistência. Né? Então, assim, o Brasil tem que passar pelos momentos também difíceis, o purgatório é razoavelmente bem. E aí eu acho que até você perguntou um pouco do processo da Alcan, a gente sempre toma, e eu acho que isso é fundamental no Brasil, uma decisão do processo do ponto de vista top-down. O macro, em primeiro lugar, você pode adorar uma ação. A gente vai aqui, vocês podiam te dizer, o programa aqui, o Fast Stock Pickers, me dá em 5 minutos, você fala assim, olha, essa ação aqui, mas é porque o país está bem, o setor está bem, a empresa está bem, e aí o management também acho que vai gerar valor, depois eu falo o preço. Porque o preço barato é uma condição necessária, mas não suficiente. Também te dou um outro exemplo. Eu fui analista nos anos 90. Eu começava a capa dos meus relatórios com uma chamada matadora, que era assim, Brasil, double the growth, half the multiple. Ou seja, o dobro do crescimento do que era os Estados Unidos e metade do múltiplo. Hoje em dia, eles estão com o dobro do crescimento. Eu não tenho isso, tá? A gente é metade do múltiplo, tá? Mas isso não é suficiente. Você já não é tão matador porque... E, na verdade, hoje, comparado ao Brasil, eles são half the risk. Eles têm muito menos risco, muito menos juros. Então, eu acho que... Mas por que isso aqui não anda? Então, eu comecei te explicando. A gente ainda está saindo do estresse de inflação que refletiu no juro baixo para um juro de IPCA mais 6. Então, o que é o juro de IPCA mais 6? Leonardo DiCaprio e Brad Pitt ganham camisas estilosas da Shop Together. Acertei? Sim. É isso. Vocês não vão no Iguatemi, que vocês são chiques, e precisam comprar mais nada. Vocês já estão com a garantia, já estão no da hora. Então, esse é que é o problema do Brasil. Mas assim, cara, você tem lá o tênis da moda. Pô, o cara ganhou o tênis. Então, assim, enquanto você tiver com esse IPCA mais 6, você não vai ter um desenvolvimento. É claro que isso é um jogo de tempo sempre antecipar. Sim. E eu não acredito que a gente vai perpetuar esse IPCA mais 6. Só que os horizontes de investimento são diferentes para as pessoas. É isso que eu estou falando, né? A pessoa olha e não aguenta andar, não aguenta mais 3 meses não andar. E aí eu acho que... Eu acredito que a transição do Banco Central vai ser suave. E eu acho que é interessante, né? Como é que eu acho que é o final dessa história? Eu acho que é o mantra do Haddad. É o Brasil voltar a ser grau de investimento. Eu acho que assim, se nós tivermos uma meta, e é uma meta um pouco implícita, talvez ele nem fale tanto a isso explicitamente, que eu acho que está certo, deveria ser o santo grau, é assim, vamos chegar naquela festa, onde tem a garota bonita, que eu sou apaixonado, mas eu tenho que ser convidado para a festa. Eu tenho que estar ali, e aí eu me apresentar, tá aqui, cheguei, Brad Pitt, tô na festa, agora eu posso ser tratado no outro nível. Porque eu concordo, nesses últimos 3 anos, a verdade é essa, o investidor não foi bem tratado. Sim. E aí, como diz a revosta de Atlas, os investidores começam a ficar meio que em greve, né? Então, assim, é isso, né? Assim, estou esperando melhores condições de trabalho. Então, mas assim, nessa hora é que você tem que trabalhar mais, mas não adianta você dar o extra mile, não é com força. É você proteger, aguentar um pouco, esperar, preservar capital, que eu acho que você tem um ganho.